Jeremias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor ao nosso coração, essa palavra que transforma, essa palavra que nos renova, essa palavra que fortalece a nossa vida com o Senhor, essa palavra que traz essa consciência daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. O texto vai estar sendo projetado. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar no telão, está na NVI. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jeremias foi um profeta, um homem chamado por Deus, escolhido por Deus. E esse texto de Jeremias foi escrito há mais ou menos 600 anos antes da vida de Jesus. E Jeremias, que foi um dos maiores profetas ali de Israel, em termos de escrito, em termos de palavra, é o que tem mais conteúdo, é o livro que tem mais capítulos. O livro de Jeremias, o profeta de Jeremias, ele profetizou durante 40 anos, e no início ali, onde ele morava, em Anatote, que era uma pequena aldeia, onde moravam alguns sacerdotes, a palavra do Senhor chegou até o coração de Jeremias, e a palavra de Deus diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do seu reinado, do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de te formar no ventre materno, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, Senhor soberano, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, não passo de uma criança. O Senhor, porém, lhe disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu te enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em minha boca, põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado. Obrigado, a Deus, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor tem nos vocacionado. Obrigado pela missão que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, Pai. E, ó Deus, fala ao nosso coração nessa hora, que através do Espírito Santo do Senhor, o Senhor nos ilumine, o Senhor nos dê clareza, e que o Senhor possa mexer agora com o nosso coração, com os nossos conceitos, os nossos preconceitos. E, ó Deus, nos ensina, Pai, a ouvir a tua voz, Deus. Nós oramos assim, ó Deus, com temor e tremor, mas pedindo, Pai, para que o Senhor possa derramar dessa palavra, e que essa palavra possa transbordar o nosso coração, Pai, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, na semana passada nós falamos sobre o chamado de Deus para as nossas vidas, esse chamado de Deus que é maior, é um chamado de Deus maior. A palavra de Deus diz que Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
E nós precisamos refletir e entender esse chamado de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender o lugar que Deus tem nos colocado. Nós precisamos entender que não há outro lugar melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus, aonde Deus quer que nós estejamos. Amém? Como é bom quando a gente tem essa consciência de estar no lugar certo, na casa certa, na cidade certa, na igreja certa, na família certa. Isso traz paz, realização, e nós começamos a frutificar para o louvor da glória do Senhor. Como é bom quando a gente olha para o nosso coração e a gente entende que a gente está fazendo a coisa certa, no momento certo, na hora certa. É o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Tem uma música secular que eu gosto de refletir nessa música, que diz assim, é uma música secular, talvez quem escreveu essa música, Epitáfio, ele olha para a sua vida e ele se arrepende, porque ele diz assim: eu deveria ter amado mais, eu deveria ter trabalhado menos, eu deveria ter visto o sol nascer. É alguém que olha para a sua vida e alguém que percebeu que está arrependido, porque ele toma consciência, mas ele não toma consciência na sua, talvez, juventude, mas ele toma consciência já há um tempo que a vida já passou. Até aí essa música vai bem, mas quando chega no refrão, ela não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque ela diz assim: e o acaso vai me levar. A pergunta para o meu e para o teu coração: você vive o acaso? Porque, queridos, o acaso não existe. Existe os desígnios de Deus, existe os propósitos de Deus, existe a vontade de Deus para as nossas vidas, porque o acaso é muito vazio. E se a gente vive o acaso, nós precisamos avaliar a nossa vida, para que você não cante essa música no final da sua vida: eu deveria ter trabalhado menos. Mas isso aí é bíblico. Quando nós olhamos para Salomão, no final da sua vida, ele diz que muita coisa que a gente corre atrás é vaidade. É vaidade. Então nada melhor do que olhar para a nossa vida e entender que Deus tem se revelado, que Deus tem falado ao nosso coração. Deus tem se revelado através da natureza. Até mesmo aqueles que não creem, até mesmo aqueles que não querem se render ao amor de Deus, o apóstolo Paulo diz que a natureza, o salmista diz que a natureza revela o quê? A glória de Deus. Deus está se comunicando, Deus está falando a cada dia. Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da sua palavra. Se a gente quer ouvir a voz do Senhor, basta abrir essa palavra. Deus se revelou através de um povo, de uma nação chamada Israel. É por isso que nós lemos esse texto, porque Deus então revela os seus propósitos, Deus revela os seus desígnios através daquele povo chamado povo de Israel. Deus continua se revelando. Deus se revela a nós hoje porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo pode até modificar aquilo que eu falo aqui, para que você possa ouvir outras coisas. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É esse Deus que tem se revelado, que tem nos chamado, que tem nos vocacionado. Esse Deus que permitiu ser visto, esse Deus que permitiu ser tocado através de Jesus, esse Deus que foi exaltado e que é exaltado. Se nós estamos aqui nessa noite adorando ao Senhor, Ele está sendo glorificado sobre as nossas vidas, e Ele continua a se revelar, Ele continua a falar, Ele continua a nos chamar, Ele continua a nos mostrar, Ele continua sendo contemplado, adorado em todos os povos, em todas as nações. Ele se revela de forma diferente, Ele se revela de maneiras diferentes, porque Ele é Deus, na multiforme graça de Deus.
Ele fala com cada um de forma diferente, porque nós somos diferentes. E aí então, quando nós olhamos para Jeremias, essa palavra do Senhor, o Logos, o Verbo, veio até o coração de Jeremias, e ele se revela ao coração de Jeremias, para que Jeremias pudesse se levantar, e para que ele pudesse ser um homem de Deus, para que ele pudesse profetizar aquela nação. E a primeira coisa que eu trago para o meu e para o teu coração, o versículo 5, eu acho lindo, porque diz assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu te escolhi, eu te separei, eu te santifiquei. A palavra santificar, eu te separei, significa separado. Ou seja, a palavra de Deus trouxe ao coração de Jeremias, e essa palavra de Deus traz ao nosso coração a convicção que eu e você, nós somos escolhidos pelo Senhor. Amém, queridos? Jeremias foi escolhido, Jeremias foi consagrado, porque Deus o viu antes mesmo dele ser formado. Percebe a grandiosidade de Deus, o poder de Deus. Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, meu filho, eu já te conhecia, eu já tinha te separado para uma obra específica. E nós precisamos entender isso. Em meio a mais de 7 bilhões de seres humanos, Deus escolheu você, Deus consagrou você, Deus tem chamado a você, e você precisa ter convicção do chamado de Deus, da missão de Deus, para a sua vida, para o seu coração. E Jeremias então começa a tomar consciência daquele chamado. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 1,4: assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios 1,4. O apóstolo Paulo falando: assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Salmo 139 de Davi, versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e todos os meus dias foram escritos, e todos os seus dias foram escritos e determinados, quando nenhum ainda havia existido. Percebe o valor, o seu valor, diante dos olhos do Senhor. É a palavra que diz isso. Gálatas 1,15, quando o apóstolo Paulo ele diz sobre ele: mas Deus me separou desde o ventre materno, e me chamou através da sua graça. É o chamado irresistível de Deus. Quando Deus nos chama, querido, ainda que a gente corra, mas Ele nos pega na curva, e muitas vezes é como se Ele amarrasse uma corda, e Ele vai deixando, e a gente vai distanciando, assim como Israel, e a gente vai distanciando do amor de Deus, da graça de Deus, até o momento que Deus diz: vem meu filho, e Ele te puxa, para que você tome consciência desse chamado. Amém, queridos? Nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos separados, nós fomos consagrados. Mas a palavra não para por aí. Primeiro dizendo sobre isso, Jeremias: antes de você ser formado no ventre, você não vive o acaso, você não está perdido, você tem um propósito maior, que é o chamado de Deus. Mas quando nós continuamos o texto, a palavra de Deus, além de trazer essa consciência que nós fomos escolhidos, que você foi escolhido por Deus, e ainda que você se distancia, vai haver um momento que Deus vai te chamar para perto dEle. Vai haver um momento que Deus vai quebrantar o seu coração, para que você possa reconhecê-lo. Muito joia quando o André falou para colocarmos de joelho, porque quando nós olhamos para Israel, Jeremias foi chamado por um grande desafio, porque o povo estava entristecendo o coração de Deus, se distanciando da palavra, dos princípios, dos valores de Deus. E queridos, eu entendo que a nossa vida, o nosso crescimento para com Deus é igual ao rabo de cavalo.
quanto mais a gente cresce, mais a gente se depara com o chão, mais nós nos deparamos com a nossa limitação, mais a gente coloca os nossos lábios no pó. A gente cresce no sentido para Deus, mas a gente se depara mais com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração que se derrama, se deleita na presença do Senhor. Amém, queridos? O texto continua e diz também que a palavra de Deus, ela traz correção ao nosso coração. Foi isso que a palavra trouxe ao coração de Jeremias, porque quando Deus chama Jeremias, a reação de Jeremias, toda vez que Deus nos chama, toda vez que Deus Ele está comunicando através de pessoas, através de situações, através de circunstâncias, Ele espera uma resposta nossa. E a resposta que Jeremias deu ao Senhor dizendo: Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, eu sou muito jovem, eu não passo de uma criança. Jeremias então, ele tem uma compreensão errada a respeito de si próprio, e muitas vezes nós sofremos porque nós estamos tendo uma visão distorcida de nós mesmos, distorcida do mundo, distorcida do futuro. E Deus então vem e foca a visão e o coração de Jeremias, dizendo: Jeremias, não diga que você é uma criança. Eu estarei com você, eu colocarei as minhas palavras nos seus lábios. Mas Jeremias tem uma visão distorcida, e quantas não são as vezes que nós nos debatemos diante de Deus, porque nós estamos com uma visão distorcida de quem é Deus, de quem nós somos, o mundo em que estamos inseridos. Mas a palavra de Deus, ouça o que eu estou te dizendo, a palavra de Deus, ela traz correção ao nosso coração, ela traz correção à nossa visão. Amém, queridos? Essa foi a segunda verdade que nós enxergamos nesse texto, porque Deus diz para Jeremias: Jeremias, você se enxerga como uma criança, você se enxerga como um jovem, mas eu estarei com você. O versículo 8. E eu acho lindo esse texto, queridos, porque é verdade que muitas vezes aquilo que estamos vivendo, as oportunidades que Deus coloca sobre as nossas mãos, muitas vezes parece que é maior do que aquilo que a gente pode suportar. Muitas vezes parece que a gente se sente aquém. Muitas vezes parece que a gente não vai dar conta. Os desafios são maiores do que a nossa capacidade. Os desafios são maiores do que os nossos recursos. Mas a palavra do Senhor diz a Jeremias, dizendo: eu estarei com você. Eu estarei com você. E essa palavra então traz correção naquilo que nós não estamos percebendo. A gente precisa ter a compreensão correta de nós mesmos. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, ele diz assim: não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha uma consciência, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, nem mais e nem menos, mas a medida, o equilíbrio, com moderação, a medida da fé que Deus colocar no nosso coração. Amém, queridos? Porque ainda que a gente olhe, e ainda que a gente enxergue que os desafios são difíceis, os obstáculos, as objeções, as dificuldades, mas se eu e você estamos no centro da vontade de Deus, Ele vai estar com cada um de nós, e nós vamos fazer aquilo que vai agradar o coração do Senhor. Amém? Como que você tem se percebido diante das situações? É verdade, Jeremias, ele foi colocado numa situação difícil, dificílima, porque Jeremias ia ter que confrontar o povo. Jeremias ia ter que falar para o povo: vocês estão rebeldes, vocês precisam se voltar para o Senhor. Jeremias ia ter que confrontar os príncipes.
Jeremias ia ter que confrontar os reis, Jeremias ia ter que confrontar a sua própria casa. Que tamanho desafio, que grande desafio. É por isso que ele tenta se esquivar, é por isso que ele diz: Senhor, passa para outro. Assim como Moisés, quando Deus chama Moisés, Moisés diz: não sei falar, Senhor. E muitas vezes nós também queremos nos esquivar diante das objeções, quando nós olhamos para nós. E Jeremias se sentiu rejeitado em vários momentos da sua vida, Jeremias se sentiu abatido, Jeremias se sentiu abandonado. No capítulo 12, eu acho lindo, porque o capítulo 12 o Senhor vem e começa a falar para Jeremias: Jeremias, os desafios são grandes, mas continua, meu filho, continua, porque vão aumentar os desafios. E no capítulo 12, versículo 5, diz assim: Jeremias, se você está cansado, se você se fadiga, correndo com homens que vão a pé, como que poderás competir com os que vão a cavalo? Se você está cansado com homens que vão a pé, e quando você precisar correr com os cavalos? Ô Senhor, ô Senhor. Mas queridos, é isso que precisamos entender. Deus não coloca carga maior do que nós podemos suportar. E se Ele tem colocado diante de nós desafios, a palavra de Deus nos ensina isso que Ele disse a Jeremias, quando Ele diz no capítulo 8: não tenha medo deles, Jeremias, não tenha medo deles, eu estarei com você para protegê-lo, diz o Senhor. Eu estarei com você para protegê-lo. Amém, queridos? Essa é a segunda verdade para o nosso coração. Que palavra! Deus nos chama, Deus nos escolheu. Muitas vezes os desafios se tornam maior do que as nossas próprias capacidades, nossa própria capacidade. Mas entretanto, a presença do Senhor é sobre nós, está ao redor de nós, está à nossa frente. E a última verdade que eu enxergo nesse texto, depois do Senhor corrigir ali a visão disfuncional, a visão errônea, errada no coração de Jeremias, o Senhor vem sobre a vida de Jeremias e diz: Jeremias, eu darei autoridade a você, eu darei autoridade a você. O versículo 9, o versículo 10 diz assim: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe na tua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Nós precisamos olhar para essa palavra e trazer essa palavra para o nosso coração. Deus derrama autoridade sobre as nossas vidas, para que possamos arrancar no tempo certo, mas também para que possamos edificar, semear e frutificar. Essa foi a palavra. E quando a gente olha para a vida de Jeremias, Jeremias teve que arrancar, Jeremias teve que destruir muita coisa, Jeremias teve que derribar muitas coisas. Mas essa também é a palavra para o nosso coração. Dos 6 verbos aqui, 4 verbos ele está falando de forma negativa: derribar, arrancar, destruir. E tem 2 verbos aqui que ele diz que é o plantar e o edificar. E nós precisamos entender que enquanto a nossa vida, a dinâmica da nossa vida está acontecendo, ou nós estamos derrubando, ou nós estamos edificando, mas a melhor coisa é derrubar aquilo que Deus quer derrubar e edificar aquilo que Deus quer edificar. Amém, queridos? Amém? Você está edificando o coração do seu filho, você está edificando a sua vida. Aquilo que eu disse a semana passada, Jesus não a amaldiçoava, Jesus a abençoava. É por isso que nós olhamos também para Pedro, e ele diz no capítulo 2, versículo 9, dizendo: vós sois raça eleita, sacerdócio real. No Antigo Testamento era apenas um grupo seleto, que eram os sacerdotes, os profetas,
mas com a vida de Jesus somos todos nós somos profetas, todos nós somos sacerdotes. E Pedro diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós precisamos exalar as virtudes de Deus. Você tem o poder de Deus sobre a sua vida. É isso que Jesus diz para os discípulos: e sereis as minhas testemunhas. O meu poder estará sobre vocês, em Jerusalém, em Samaria, aos confins da terra. E nós precisamos entender que nós temos essa autoridade do Senhor. Amém, queridos? Que Deus nos dê sabedoria. Eu não estou dizendo que isso seja fácil, não é fácil, não é fácil. Mas hoje, por vivermos esse movimento do politicamente correto, nós não podemos falar nada, porque as pessoas se magoam, e a gente já se cala, e a gente está vendo o nosso irmão indo para o caminho de morte, e a gente se cala, a gente se fecha, porque o politicamente correto não pode mais falar, não pode mais exortar. Mas que Deus nos dê essa sabedoria, porque a palavra do Senhor nos ensina: se nós amamos os nossos irmãos, se nós temos essa consideração, esse amor genuíno e verdadeiro, nós precisamos, ainda que ele não vá concordar, ainda que eles não estejam enxergando, mas nós precisamos dizer: meu irmão, este é caminho de morte, volte para o Senhor. E é isso que Deus está fazendo com Jeremias, levantando Jeremias. Jesus, certa feita, ele diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, nem o poder de Deus. Deus está nos chamando, Deus está nos vocacionando, para que eu e você possamos viver uma vida, não vivendo o acaso, mas vivendo os desígnios de Deus, vivendo os propósitos de Deus. Amém, querido? Que você se posicione. Quando a palavra fala, nós falamos. Quando a palavra se cala, nós nos calamos. Nós precisamos olhar para Jeremias e entender que Jeremias chamou aquele povo para voltar ao amor, para aquele quebrantamento, para que tivesse aquele quebrantamento, para que tivesse aquele arrependimento. E quantas não são as vezes que nós precisamos nos voltar ao Senhor? Quantas não são as vezes que nós precisamos rever os nossos pensamentos distorcidos, a nossa visão distorcida de nós mesmos? Talvez você adentrou aqui nessa noite, talvez olhando e dizendo: ah, Senhor, eu não vou conseguir, diante dos desafios. Ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Mas eu queria que você pudesse avaliar o seu coração. Nem para mais e nem para menos, porque tem aqueles também que se acham, enquanto tem aqueles que se sentem aquém à vontade do Senhor, tem aqueles que querem se colocar no lugar de Deus e dar ordens para Deus. E aí Deus diz: vem cá, se coloque aqui no seu lugar, nem mais e nem menos, mas no centro da vontade do Senhor, com moderação, com sabedoria, com discernimento espiritual, para que possamos viver os desígnios de Deus e os propósitos de Deus. Amém, queridos? Deus faz isso, e Deus continuará a fazer. Eu tenho conversado com algumas pessoas da nossa igreja, algumas pessoas que têm se achegado aqui, e é verdade que a gente fica um pouco escondido aqui, sem placa, sem muita comunicação. Agora que o Adriano se dispôs para a gente mostrar um pouco mais a nossa igreja, mas o que eu percebo mais interessante das pessoas que têm se achegado aqui é como que Deus tem trazido essas pessoas até nós. E elas dizem assim: pastor, este é o nosso lugar, a gente se identificou. Essa semana eu estava com o Sérgio
Sérgio, com a Jaqueline, que está aqui, não vieram hoje. Vieram lá do Recife. E eles estão passando por esse momento, não são batizados, eles estão passando por esse momento de transformação, de conhecimento da palavra do Senhor. Eu falei, puxa, que interessante, como que Deus continua a usar pessoas, como que Deus continua a chamar pessoas, como que Deus, Ele tem a forma dele, os desígnios, os caminhos dele, que são mais altos que os nossos caminhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus age não apenas no sobrenatural, no extraordinário, mas Deus age num convite a uma família. E agora eles estão vindo e vão batizar, e eles estão assim sedentos, não estão aqui, mas estão sedentos da palavra do Senhor. Porque Deus faz isso. Deus está conduzindo, o Espírito Santo de Deus está soprando. Eu jamais iria encontrar com essa família, eu jamais, mas acima de mim, acima da nossa igreja, há um Deus que dirige a nossa história, há um Deus que dirige a sua história está guardada, submissa às mãos desse Deus. Sabe por quê? Porque antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já estava te constituindo. Amém. Isso é graça. Glória a Deus. Isso é soberania de Deus. Nós precisamos entender, acima das situações, acima das circunstâncias, acima das igrejas, acima de tudo isso, há um Deus que está dirigindo a história, para que a vontade dele seja feita, para que os desígnios dele sejam estabelecidos, na minha, na sua vida, na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Que você ouça o chamado de Deus. Que você corrija a visão distorcida. E que você tenha essa autoridade do Senhor. Autoridade. É hora de falar? É hora de falar. É hora de exortar? Exorte. Com amor. Com amor. Para nós pastores é muito difícil isso. É muito difícil. Quando a gente tem que falar algo, porque hoje, politicamente correto, se fala algo, nossa, pastor, isso aqui não mexe nisso. Isso aqui não é problema seu. Então Deus precisa nos dar sabedoria. Deus precisa nos dar discernimento. Amém? Amém. Que Deus te dê essa autoridade. Que Deus te dê essa autoridade. Que Deus te use para o louvor da glória. Vamos adorar o Senhor com cântico. Depois eu queria orar. Eu queria orar pedindo essa sabedoria. Eu queria orar pedindo para que a gente não se perca no nosso chamado, na nossa vocação e na nossa missão. Amém? Vamos adorar.